e ajudar elas a fazer manualmente. Só que para quem faz manualmente é bem complicado você fazer 300, 400 salgados. Olá, eu me chamo Danilo Amorim, sou proprietário da Express Salgados, um delivery especializado em salgado tradicional de festa aqui em Vitória da Conquista, Bahia. E fui convidado pela Mactiva para contar um pouco da minha história, da minha trajetória e contar como que a gente vem crescendo a cada dia aqui em nossa cidade e nas redes sociais. A minha história com salgados de festa começa assim que eu cheguei na Bahia, né? Eu morava em São Paulo, morei em São Paulo 22 anos e a gente se mudou para cá e eu fiquei um tempo desempregado, eu, minha esposa, né, minha mãe, e aí eu consegui arrumar um trabalho no supermercado, né, e minha esposa, juntamente com minha sogra, tiveram a ideia de fazer salgados para vender em frente a uma clínica que tem aqui em nossa cidade. E aí elas começaram a fazer salgados, né, tamanho lanche, que são aqueles maiores, para vender em frente a essa clínica. E enquanto isso eu trabalhava em um supermercado. E quando eu chegava à noite, eu comecei a ajudar elas, né, a produzir para o outro dia elas saírem para vender. E aí minha ex-cunhada, que trabalhava com bolos de festa, perguntou pra gente se a gente não queria ficar fazendo salgados tamanho festa pra gente agregar junto com elas. Elas faziam os bolos e a gente fazia os salgados. E a gente topou. Eu lembro que no começo a gente produzia pouco, a gente fazia na mão, né? Quando ela pedia encomenda, ela pedia um dia antes, a gente produzia e no outro dia a gente fritava e entregava para ela. Só que para a gente fazer manual, às vezes a gente tinha encomenda de 400 salgados, por outro dia já era muito puxado. Então eu chegava do trabalho de noite, umas 6, 7 horas, e ia ajudar elas a fazer manualmente. Só que para quem faz manualmente, é bem complicado você fazer 300, 400 salgados e deixar armazenado para poder fritar no outro dia e entregar para elas. E aí a gente fazia tudo manual. Então foi quando eu comecei a pesquisar sobre equipamentos, né? Eu já estava bem cansado de trabalhar no meu emprego e chegava tarde para poder ajudar elas. E fiquei bem cansado e comecei a estudar sobre equipamentos. Comecei a pesquisar bem, até comentava com elas sobre uma máquina de salgados para a gente começar a produzir, né? E foi aí que eu conheci a Mactiva, né? Chegava do trabalho, pesquisava muito, ficava horas e horas vendo os vídeos mesmo. E naquela época, há 5 anos atrás, a minha primeira máquina, se eu não me engano, ela custou 10 mil reais. E eu não tinha esse dinheiro todo, né? A gente vendia, mas a gente não vendia tanto assim para a gente poder ter esse dinheiro todo. Então eu peguei um cartão emprestado, né? E parcelei a máquina em 10 vezes. Não vou mentir que fiquei com frio na barriga, né? Porque a parcela era praticamente o salário que eu recebia no outro trabalho. Mas mesmo assim eu encarei, graças a Deus as coisas foram fluindo. Então assim, comprei meu primeiro equipamento, continuei trabalhando ainda, né? Só que aí chegou uma hora que não dava mais para conciliar os dois. Então foi quando eu decidi sair do meu trabalho e encarar os salgados como minha fonte de renda principal. Então eu já tinha a máquina de fazer o salgado, só que quando você tem a máquina de fazer salgado, vem outras coisas que você precisa, né? Porque a máquina ela produz muito e para a gente fazer massa manual é bem cansativo para abastecer a máquina. Então eu fiquei um tempo fazendo massa na mão ainda, mas aí logo em seguida eu já adquiri a masseira também. Não era uma igual a essa, era uma menor, tá? Mas já me ajudou muito, porque para você fazer massa na mão para abastecer a máquina é bem cansativo. Então a gente já estava com uma demanda legal, a gente produzia bastante diariamente, só que aí teve um outro porém. Tudo isso fazendo em casa ainda, na cozinha de casa. Então eu não tinha espaço para guardar, eu guardava no freezer de casa ainda. Então eu comprei primeiro a modeladora, fiquei fazendo um tempo manual a massa, comprei a masseira, só que aí eu já não tinha mais espaço para poder armazenar os salgados.
E aí foi que a gente teve que comprar o nosso primeiro freezer. Só que aí, em casa já começou a ficar muito pequeno para a gente poder começar a escalar. Misturava as coisas de casa com coisa do trabalho. E aí, depois de um tempo, eu comecei a precisar um ponto só para poder produzir. Eu não queria um ponto para abrir, para atender cliente. Não, é só para a gente produzir e trabalhar com delivery. Aí, depois de um tempo, eu já consegui bastante cliente. E aí a gente mudou para um ponto. Mas mesmo assim, eu fiquei uns 2 anos trabalhando em casa. Fritava em um tacho, no fogão de casa mesmo. Era bem puxado, bem cansativo pra gente, mas aí eu decidi dar esse passo de alugar um ponto pra gente poder produzir. Então eu aluguei esse ponto, que na época era um cômodo, né? Era um ponto comercial, mas era só um cômodo bem grande assim. E eu tinha um freezer, tinha a maceira e tinha a modeladora. Só que as encomendas foram crescendo e um freezer só já não dava mais conta. A gente enchia ele, vendia e a gente já tinha que abastecer no outro dia praticamente. E aí todo dia a gente tinha que ficar produzindo, estava ficando bem cansativo. Então foi aí que eu tive que investir em outro freezer. Aí nesse espaço já estava com 2 freezers, a máquina e a modeladora, a maceira e a modeladora. E aí aos pouquinhos as coisas foram acontecendo, a gente foi conseguindo mais clientes. E aí 2 freezers ficou apertado pra gente também. Aí a gente fez o que? A gente teve que comprar um terceiro freezer. Só que aí vem a dor de cabeça que eu falo, que é a dor de cabeça boa que a gente tem que enfrentar. Já não cabia mais um terceiro freezer nesse espaço. Foi aí que a gente teve que mudar para um ponto maior, para poder ter espaço para a gente produzir em grande quantidade, ter espaço para armazenar também, porque não adianta você ter a máquina, ter a maceira e não ter aonde colocar os salgados. Então eu me mudei para esse ponto que eu tô aqui. Ele é uma casa, na verdade, a gente só atende como delivery. Tem a parte de cima que a gente só usa para fritar pedidos e despachar para os motoboys. E essa parte de baixo aqui que é a nossa produção, a área de produção. Tem a cozinha, tem a parte do maquinário aqui. Mas o foco principal desse vídeo é dizer para vocês que no começo eu tive muito medo de investir em equipamento também, medo de perder a qualidade, né? Como muita gente tem, fala assim, nossa, mas salgado de máquina é ruim, meus clientes vão achar o quê? Eu tive esse medo no começo, há 6 anos atrás, mas graças à Mactiva, perdi esse medo, estudei bastante e fui encarar esse mundo do delivery de salgado. E hoje em dia eu sou parceiro da marca, toda a minha linha de produção é da Mactiva. A gente tem capacidade hoje de produzir 10 mil salgados por hora, tá? Então no nosso delivery aqui a gente vende bastante, tá? O nosso foco é salgado tradicional de festa, de 25 gramas. E hoje em dia a gente vende uma média aí de 60, 70 mil salgados por mês. A gente tem 3 motoboys fixo aqui, fim de semana às vezes vem mais um. E aos pouquinhos as coisas vão sempre fluindo. A gente procura trabalhar com produto de muita qualidade, a gente procura trabalhar com a embalagem legal, a gente procura entregar o mais rápido possível para o nosso cliente. Eu saí da cozinha de casa, hoje em dia eu já tenho uma cozinha completa, uma produção, uma linha de produção completa da Mactiva. E eu convido você a conhecer os equipamentos, a perder esse medo de investir no seu futuro, porque isso é um investimento, tá? Eu convido você a seguir a Mactiva, tá? A conhecer os equipamentos e pode entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida sobre equipamento. Eu posto vídeo diariamente de receitas, de como você manusear os equipamentos, de como você vender, de várias dicas eu dou no meu perfil. Então eu convido a você também a entrar para o time da Mactiva, clica no link da bio aqui, venha conquistar a sua liberdade financeira e venha conhecer os equipamentos da Mactiva. Eu mudei de vida e você também pode.